Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Glória a Deus. Como está a expectativa do seu coração? Aleluia. Hoje nós vamos ler Números 27. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um devocional das 4h12 da manhã. Aleluia. Como está a expectativa do seu coração? Glória a Deus. Aleluia. Madrugada, mais uma madrugada poderosa. Toda a honra, toda a glória, todo o poder ao Senhor Jesus. Aleluia. Você está feliz com a presença de Jesus? Hoje teve muito fogo na madrugada, né? Não sei se você sentiu, mas eu senti muito fogo. Senti muito a presença de Deus na madrugada. Meu Deus. Glória a Jesus. No final, o fogo estava descendo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Como é bom, né? Orar, permanecer, crescer nesse lugar chamado oração da madrugada. Não é fácil, mas aqueles que perseveram têm seu despojo. Muda. Amém? Glória a Deus. Que essa unção venha crescer sobre a sua vida. Que essa unção venha expandir sobre o seu ministério. Amém? Eu senti e recebi. Deus é lindo. Amém, pastor Marcelo. Glória a Jesus. Quem é mais sensível pega tudo, né? Toma posse de tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É isso, queridos. Nós não podemos desanimar, né? Eu creio que se você está na madrugada, Deus confiou a você uma unção para estar na madrugada. Não é qualquer pessoa que consegue estar na madrugada, porque eu creio que para estar na madrugada você realmente tem que ter um impulsionamento do Espírito Santo. Você fazer 40 dias na madrugada é uma coisa, você permanecer na madrugada é outra coisa, né? Então toda honra, glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de ver tanta gente, tá? Né? Aí apaixonada pela madrugada, caminha, né? Então hoje, quando a gente não está em campanha, a gente tem um remanescente fiel ali da madrugada. Eu falo, meu Deus, esse povo tudo orando na madrugada. Uau! Então vocês não têm noção, né? Como isso faz toda a diferença na sua vida e o quanto de autoridade não é acumulada sobre você por permanecer na madrugada. Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que de madrugada o buscam o acharão. E eu tenho certeza, né, que a madrugada ela é um diferencial, porque nós sabemos que o horário mais intenso de guerra e de batalha espiritual é a madrugada. Então, principalmente entre 2h30 até umas 5 horas é o horário mais difícil de guerra, de batalha espiritual. E nesse horário nós estamos guerreando, nesse horário nós estamos orando, nesse horário nós estamos destronando. Amém? E é sobre isso. Então, aqueles, né, eu gosto muito do versículo que fala, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém. Então, eu creio que para estabelecer nós temos que fazer uma força. Existe a unção que nos habilita a estar em um local, mas existe a força de vontade de estar nesse local. E eu creio que Deus sim nos capacita a levantar, mas tem em contrapartida a sua vontade, o seu esforço, né? Deus não trabalha 100% só com recurso sobrenatural, né? Uma substância de unção. Deus também precisa da sua vontade, de você disposto a ser usado nas madrugadas, a ser ousado nas madrugadas. Então eu creio que vai valer a pena, está valendo a pena. A gente já viu muita coisa acontecer por causa da madrugada e eu creio que é só o começo de todas as coisas. Amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquei jogando as flechas enquanto você ministrava, oh glória. Exatamente isso que eu vi. Eu via vocês lançando flechas. Flechas. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, te glorifico por mais um devocional. Abre os céus de glória. Abre uma dimensão aqui, Pai, de revelação. Fala conosco, Pai, através, Pai, desse devocional de hoje. Eu convido a pessoa do Espírito Santo para estar conosco de uma forma palpável e sobrenatural. Espírito Santo, nós te amamos com cada átomo da nossa vida. Nós te glorificamos, Jesus, com cada átomo da nossa existência.
Toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação ao Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por esse dia. Livra cada vida aqui de todo mal. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Toda honra, glória e majestade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia 6, né? Então hoje é o 6º dia da campanha. E olha que poderoso, né? Então a gente vai ver que nesses primeiros 10 dias tem alguma resistência, sim, tem alguma resistência, mas a gente vai vencendo. Eu quero que vocês estejam vigiando com a saúde de vocês, tá? Principalmente, vigiem com a saúde, né? Se mantenham firmes aí no jejum, para vocês conseguirem ficar, né? Perseverar nos 50 dias. Abram comigo em Números 27, amém? Certo dia, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofiade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés e filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e os líderes das tribos de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o resto de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofiade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai. Eu quero que vocês vejam como o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Nós estamos falando de 5 filhas: Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofiade. Zelofiade morre na rebelião lá de Corá. E aqui agora elas estão falando assim: olha, a gente crê, né, que o nome do nosso pai não deve ser apagado, e a gente gostaria de reivindicar aquilo que seria, né, do nosso pai. E aí Moisés vai pegar a causa dessas 5 filhas e vai levar diante do Senhor. E aí olha o que Deus vai falar: a reivindicação das filhas de Zelofiade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Agora Deus vai falar assim: Moisés, a petição delas é justa, então vai dar para elas aquilo que seria correspondente aos seus pais, ao seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passará a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transferirá a herança aos irmãos dele. E se ele não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então aqui a gente está vendo que as leis já estavam instituídas, mas Deus estava, né, fazendo um ajuste aqui, falando: olha, se o homem não tiver filhos, ele vai passar às filhas. E se não tiver filhas, né, vai passar aos seus irmãos, né, aos irmãos do seu pai. Então vamos aqui, ó. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram às minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Agora olha só o que está acontecendo aqui. Moisés, sobe a um dos montes de Abarim, que eu vou recolher você, assim como eu recolhi o Arão, porque vocês foram desobedientes. Você só vai olhar a terra, você não vai tomar posse da terra, você só vai olhar a terra, porque vocês, né, quando o povo se rebelou lá nas águas de Meribá, vocês não demonstraram minha santidade. Por quê? Moisés não refletiu, ele se irou. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego e todas as criaturas. Por favor, indica um homem para
ser um novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza às batalhas para a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Olha só, peraí. E o Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue publicamente de liderar. Transfira a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel obedeça. Aqui nós estamos vendo outra transferência, né? Transfira a ele parte da sua autoridade. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. E pela palavra de Eliezer, que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou e apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então aqui nós estamos vendo uma transferência, né? Uma transição de autoridade. Moisés vai ser recolhido no Monte Abarim e Deus vai falar, né, que ele tem que passar a transferir parte da sua autoridade para Josué, que ficaria ali, né? Então aqui dentro desse texto, a gente pode pegar muitas remas para nós, né? Então, quem conhece, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é que Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, elas tinham tanta identidade que elas falaram assim, peraí, o nome do nosso pai não pode ser apagado. E elas reivindicaram a sua herança, né? Ali no tribunal, ali de Israel, fala assim, olha Moisés, a gente crê que nós temos o direito dessa herança. Você poderia ver isso para nós? E aí Moisés vai apresentar diante do Senhor. E o que eu aprendo com essas 5 mulheres? Que nós precisamos reivindicar aquilo que é nosso. Então, muitas vezes, mediante muitas circunstâncias, a gente fala, eu vou deixar isso quieto. Se é seu, Deus te deu, você tem uma promessa, não abre mão daquilo que Deus te deu. Fala, Deus, eu não sei como isso aqui vai vir para as minhas mãos, eu não sei como o Senhor vai me estabelecer, mas o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida e eu faço questão. Então, nesses dias que nós estamos em 50 dias de tribunal, eu gostaria de pedir para você reivindicar, Senhor, eu quero reivindicar tudo aquilo que me foi tomado por Satanás. Eu quero reivindicar quero reivindicar tudo aquilo que me é de direito, que foi tomado. Eu quero reivindicar a herança, uma herança, um legado que talvez foi tomado da minha descendência, mas eu estou aqui para tomar posse daquilo que me é de direito. Aquilo que meus antepassados não conseguiram tomar na presença do Senhor, eu tomo. Eu estou aqui, Senhor Deus, como Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, eu estou aqui, Senhor Deus, para reivindicar a herança do meu Pai. Essa herança é do Pai Celestial. Fala, Senhor, eu não sei se os meus antepassados entenderam quem é o Senhor, te serviram, mas eu estou te servindo e eu reivindico tudo aquilo que a minha descendência, que aquilo que os meus antepassados não vão conseguir tomar posse. Eu entendo do seu governo, eu entendo quem eu sou como filho ou filha, e eu quero tomar posse de tudo aquilo que me é de direito. Então, o que eu aprendo com essas 5 mulheres? Que elas reivindicaram a sua herança. Elas reivindicaram aquilo que era, né? No mundo natural, aqui, no decorrer do curso natural, elas não iam receber nada. Mas elas falaram assim, peraí, não, a gente tem direito. O nome do nosso pai não pode morrer. Então, da mesma forma que essas mulheres tiveram essa ousadia, eu quero, né, confrontar você. Você precisa ter ousadia para falar assim, Jesus, eu quero tomar posse daquilo que os meus pais não tomaram, daquilo que os meus avós não tomaram. Eu quero tomar posse porque, queridos, para todo mundo Deus estabeleceu bênçãos, mas muitos não tomaram posse da bênção, muitos não tomaram posse de um legado porque não viveram conforme os preceitos e nos caminhos do Senhor. Então, o que você tem que fazer? Fala, Senhor, eu quero tudo aquilo que é meu de direito. Eu quero reivindicar, Senhor Deus. Eu quero reivindicar tudo aquilo que é meu por direito. Amém? Então, você vai pedir, né,
ao Senhor que Ele venha fazer conforme a vontade dEle. Que Ele venha instituir conforme a vontade dEle. E que você fala, Senhor, eu entro no seu tribunal. Nós estamos no tribunal de Deus 50 dias. Fala, Senhor Deus, tudo aquilo que os meus antepassados não tomaram posse, eu quero tomar. Toda a herança que foi retida. Porque, queridos, como que as pessoas vão tomar posse de algo se elas nem se posicionaram em Deus? Amém? Então, grandes líderes, né? A gente vai ver aqui uma coisa que eu vejo sobre a atitude de Moisés. Moisés, ele não estava preocupado com quem ia tomar o lugar dele, quem ia... Não, Moisés estava preocupado com a continuidade da obra. Moisés não falou, Deus, não me leva agora, eu acho que ainda não é o tempo. Não, Moisés estava tão cansado, falou assim, Deus, tudo bem, eu sei que o Senhor vai vir me buscar, mas levanta alguém para continuar sendo pastor desse povo, porque esse povo é difícil, esse povo precisa de alguém direcionando eles. Então a preocupação de Moisés era que a obra continuasse, era dar continuidade àquilo que ele começou. E um bom líder, queridos, ele não está preocupado com quem vai ajudar ele na caminhada, ele não está preocupado se alguém vai tomar a posição dele, não, um bom líder está preocupado se aquilo que Deus mandou ele fazer vai dar continuidade. Então, Moisés aqui está lutando pela continuidade daquilo que ele começou. E eu quero que você tenha essa preocupação. Você não pode parar a obra de Deus. Então, o importante é que ela continue, independente como seja. Um bom líder, ele fala, não, isso aqui está dando continuidade, isso aqui está continuando. Porque o que Deus não quer de um líder é que ele comece algo e ele não termine. Então, nós precisamos ser pessoas, né, que tem essa constância. Você pegou algo, você vai até o fim, porque Deus, ele vai começar a confiar em você coisas maiores. Ele sabe que se ele colocar um projeto na sua mão, você vai até o fim daquilo. Amém? Até Deus falar, até aqui, tá ótimo, e agora nós vamos para outra missão, agora nós vamos para outro. Então, a gente vai ver que Moisés, muitas vezes, ele poderia ter sido vaidoso, ele poderia ter sido, o ego dele poderia ter gritado, como? Quantas vezes, né, Deus falou assim, Moisés, vou destruir esse povo, vou fazer uma descendência somente através de você e seus filhos. Não, Senhor, não faça isso, o que vão pensar do Senhor? Depois que o Senhor tirou esse povo do Egito, os seus inimigos vão falar assim, Deus tirou esse povo do Egito para morrer no meio do deserto? Não faça isso, Deus. Então, Moisés sempre foi um intercessor que pediu para Deus não destruir o povo. Então, eu quero que você entenda que Deus, ele quer muito que nós tenhamos esse caráter o quê? De pensar no reino em si. Porque Moisés poderia ter pensado nele, agora Deus vai fazer uma nação somente através de mim. Deus vai exterminar todo mundo. Não, Moisés não queria isso. Moisés falou assim, Deus, apaga o meu nome. Apaga o meu nome, mas não faça isso, por favor. Então, Moisés ele se colocou na brecha mesmo por aquele povo. Então, grandes líderes, eles não lutam por posição, eles não lutam. Grandes líderes, eles lutam para que a obra de Deus dê continuidade. Amém? Então, quando Moisés soube que não entraria na terra prometida, Moisés não reclamou, Moisés não falou assim, Deus, mas eu tirei esse povo do Egito, eu aguentei esse povo, como que o Senhor vai fazer isso comigo? Não, de jeito nenhum. Ele falou, Deus, só veja quem o Senhor vai estabelecer no meu lugar, porque esse povo precisa de direção. Senhor, coloque alguém para dar continuidade. Então eu admiro, né, essa intenção de Moisés de falar, Senhor, Moisés não está preocupado, querido, que ele vai entrar, que ele não vai tomar posse. Não, eu acho que Moisés estava querendo descansar, mas Deus falou assim, Deus, eu só vou ter paz se o Senhor levantar alguém. Aí ele vai falar assim, olha, vai lá, apresenta, né, Josué diante do sacerdote e transfere parte da sua autoridade para ele, para que o povo lhe obedeça, amém? Então o verdadeiro líder, ele deixa um legado, tá? E legado, querido, são coisas que ele conquistou em Deus, amém? Então, o seu coração precisa celebrar com outras pessoas, o seu coração precisa ser um coração que vê Deus quando alguém é promovido, que vê Deus, né? Você precisa celebrar com outras pessoas. E pessoas que têm identidade, realmente, bons líderes, ele vai celebrar com a vitória de outra pessoa. Ele vai entender o que aquela pessoa já está no processo de tomar um despojo, mas talvez você ainda não esteja. E eu não quero que você entre num local de um filho mimado e birrento. Deus, por que não comigo? Porque não é o tempo. Porque se fosse o tempo, você estava colhendo despojo. E muitas vezes você ainda não entrou num lugar onde você, na terra prometida, porque Deus ainda precisa trabalhar no seu caráter. Deus precisa ainda da olaria te levar para o Vale de Jaboque.
a olaria de Deus é primeiro. A olaria de Deus é sobre caráter. O Vale de Jaboque, né? Deus vai trazer o quê? Uma nova estrutura espiritual. Deus vai trazer um novo nome no mundo espiritual para você. Amém? Então, eu quero que você se posicione e fala, Deus, eu não quero mais me comparar com as pessoas. Eu não quero mais ficar olhando para a minha vida e medindo a minha vida na vida de outra pessoa. Porque às vezes tem pessoas que começou com você, mas estão mais, né? Deus esticou essas pessoas estão às vezes mais à frente, parece estar mais à frente, mas você não sabe também o preço que essa pessoa renunciou, porque ver alguém externamente é uma coisa. Agora, entender o processo que essa pessoa está passando é outra, o que ela passou, o que ela renunciou. Eu só vou falar pra vocês não têm dimensão do que eu já renunciei pra carregar o que eu carrego. Você não tem noção do que eu já sacrifiquei pra carregar o que eu carrego. E foi todas as coisas que Deus pediu pra mim. Amém? Então, a presença do Espírito Santo, ela vale muito mais que qualquer talento. Amém? Então, Deus escolheu Josué porque havia nele o Espírito Santo, não apenas a capacidade. Josué já tinha capacidade de ser um líder nato, sim, mas o Espírito Santo estava sobre ele. E eu quero que você entenda, o Espírito Santo capacita aquele que Deus escolheu. Você pode ter habilidade nenhuma. Se o Espírito Santo te escolheu, ele vai te dar toda a habilidade. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus e ter a comunhão com Deus. Eu quero que você entenda que a habilidade que você não tinha, Deus vai te dar. O dom que você não carregava, Deus vai ativar sobre a sua vida. Exatamente, Andréia. A unção vai te custar tudo. Por que a unção vai te custar tudo? Porque Deus quer ver, né? Se você está disposto realmente a renunciar a qualquer coisa para carregar o poder, a glória e a manifestação da sua presença. Se você estiver disposto, a unção vai te custar tudo. Amém? Então Deus, ele unge o caráter antes de confiar em você a autoridade. Deus precisa ungir o seu caráter primeiro antes de dar autoridade para você. O problema é que tem pessoas que querem autoridade sem levar o caráter para o Vale de Jaboque, sem levar o caráter para a olaria de Deus. Não adianta você querer autoridade sem antes... Se Deus não ungir o seu caráter, querido, o que é ungir o caráter? Deus precisa gostar do seu novo upgrade, da sua nova transformação. Deus precisa olhar e falar assim, uau, essa pessoa está transformada, essa pessoa, né, chegou à moldura que eu precisava para dar para ela mais autoridade. Então você precisa pedir para o Senhor, tá? Senhor, unge o meu caráter antes de me dar autoridade. Porque se Deus te der autoridade e você não tiver caráter, você vai cair. Você não vai conseguir continuar, vai chegar uma hora que Satanás vai te enredar, porque seu caráter ele é corrupto, seu caráter ainda não passou por testes de fogo. E queridos, toda vez que você estiver crescendo em Deus, peça para Deus que você cresça de uma maneira que a sua maturidade espiritual, o seu caráter, a sua submissão cresça antes como alicerce do que a unção, o poder, a relevância. Porque se o poder de Deus crescer mais que o seu caráter, você vai cair. Você vai ser, né, engolido pelas garras de Satanás. Porque Satanás vai ver que existe uma brecha, existe uma fraqueza em você. E é sobre isso, né? Então, a gente pode, né, só caminhar com a unção da conversão, que é a unção que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, quando a unção de dentro, é ele dentro de nós. A unção fortalecedora é a unção que ele te dá para o ministério, tá? Agora, existem unções específicas que Deus vai dar, mas para isso, ele vai precisar, como a unção de Elias. Para Deus dar a unção de Elias para alguém, essa pessoa tem que ser totalmente rendida. Deus precisa confiar primeiro ao caráter dela. Deus precisa, né? Essa pessoa que Deus confia uma unção de Elias, eu estou falando uma unção específica. Deus vai ter que passar essa pessoa no fogo. Deus vai ter que provar essa pessoa tem que ser uma pessoa rendida, uma pessoa totalmente submissa a Ele, tá? Porque tem pessoas que vão ter a unção fortalecedora para ministério, tá? Mas essa unção avassaladora, essa unção de Elias, Deus não confia a todos, mas somente porque, queridos, quando Deus estabelece essa unção, você tem que ter chegado a uma moldura, né? Então a gente vai ver, Eliseu vai caminhar com Elias. Mas ele, quando é chamado, ou seja, Elias lança a capa sobre ele e fala, olha, vamos, siga-me, né? Aí primeiro Eliseu vai sacrificar lá os seus bois,
vai sacrificar lá seus arados, e aí ele vai seguir. Existem estudiosos que falam que foi 18 anos caminhando ao lado, tem historiadores que falam que foi 7 ou 8, mas teve um processo. E aí eu acredito que foi um bom tempo. Por quê? Não foi do dia para a noite. Então Eliseu, ele teve que caminhar debaixo da submissão. Amém? E uma coisa que eu aprendo que quando nós somos ativados por uma unção, nós precisamos honrar o portador dessa unção. Eu honro a vida do meu apóstolo Joel Engel. Eu amo a vida daquele homem. Amo a vida da minha pastora. Inclusive essa noite sonhei com ele, né? No sonho, né? Eu tenho tempo com ele no sonho. É maravilhoso. Então eu amo a vida do meu apóstolo. Honro aquilo que ele carrega, né? Ele é um grande homem de Deus. Ele é o Elias dessa nação para mim. E é esse tipo de honra que nós precisamos, né, reconhecer. Não estou puxando o saco dele, mas eu estou reconhecendo aquilo que ele é. Eu estou reconhecendo aquilo que o meu pai espiritual carrega, né? Então, nós precisamos carregar esse tipo de honra. Porque, queridos, se a gente for como Geazi, quer pegar algo para conseguir algo, ou quando você acha que pegou tudo, você, né, faz, né, como Geazi ali, o que vai acontecer? Eu sinto muito, mas você não vai ter essa unção. Você pode até achar que pegou, mas não. Essa unção avassaladora, essa unção, ela só vem com alguns méritos que você tem que provocar no mundo espiritual. De submissão, obediência, honra. E tudo isso são coisas que Deus vai requerer de você. Caráter, tá? Caráter. Amém? Então, a presença do Espírito Santo, ela vale mais que qualquer tipo de talento. Então, o que você, né, tem feito para ficar mais pertinho do Espírito Santo? O que você tem feito para ter mais da presença de Deus? É isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer de nós para esse tempo. Um tempo de mais santidade. Amém? Glória a Jesus. Aí a gente está vendo aqui que está terminando uma estação e está começando outra estação. Moisés precisava encerrar o ciclo, né, para que Josué assumisse uma outra estação. E nós precisamos entender que tem estações que começam, tem estações que encerram. E toda vez que Deus precisa começar algo novo na sua vida, a gente vai ver um tempo talvez de turbulência em que coisas vão se encerrar, coisas vão começar. Então Deus, ele precisa encerrar ciclos para começar uma nova estação. Então aqui a gente está vendo, né, dentro da história, essa transição de autoridade. Moisés vai ser recolhido. Agora nós precisamos ver o quê? Que Deus também faz exatamente dessa forma na nossa vida, em que ele precisa encerrar ciclos. Às vezes é transição geográfica, às vezes Deus precisa tirar pessoas, às vezes Deus precisa, né, que você tenha posicionamento. E, queridos, toda transição vai, né, corresponder a um tipo de posicionamento. Deus vai requerer de você um posicionamento. Ah, eu quero um posicionamento de mais santidade, eu quero um posicionamento de mais entrega, eu quero um posicionamento mais radical. Então, você tá vivendo, a gente aqui, Deus falou para mim um tempo atrás que a gente acelerou muito tempo e que a gente estava colhendo frutos que era para colher só daqui a algum tempo, e por isso que, né, a gente estava acelerado, porque o que Deus fez conosco foi algo muito rápido, muito abrupto. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje? Vale a pena você se entregar de forma radical, porque vale a pena você dar para o Senhor tudo e ser intencional, porque você vai acelerar coisas. E tem como acelerar as coisas em Deus? Tem como acelerar. Talvez algo que você ia receber em 3 anos da parte de Deus, você acelera em 8 meses, 9 meses, 6 meses, conforme a sua intencionalidade. Por quê? Num processo natural da vida, eu sei que uma igreja normal, né? Porque nós não somos normal. A pessoa de vez em quando faz um jejum, e aí, às vezes é 20, 30 anos para romper numa área. Mas nós somos intencionais e vamos direto na jugular. O que é direto na jugular? Satanás, nós estamos te vendo aqui. Bate em retirada em nome de Jesus. Senhor Deus, transforma nosso caráter. E não tem como viver a próxima estação, não tem como ver a próxima estação da glória de Deus se nós não tivermos numa nova moldura de transformação. Para tudo que é novo em Deus, precisa de uma nova estrutura para conseguir absorver. Porque se você não tiver nessa nova estrutura, em vão você vai absorver. Então nós precisamos entender, se a estação está terminando e Deus está falando, olha, estou encerrando um ciclo na sua vida, e com esse encerramento eu quero que você abra mão disso, larga isso, rompe com isso, rompe com... Você precisa fazer. Amém? Você precisa fazer. Porque senão você não vai entrar
na nova estação de Deus. E queridos, às vezes a próxima estação vai exigir de nós posicionamento difícil com as pessoas, para as pessoas terem que entender que a gente já não é mais aquela pessoa que ela conheceu. E às vezes as pessoas nos querem na moldura velha. Não, eu não sou mais essa pessoa. Eu não fico mais conversando fiado, eu não fico mais, né? Às vezes a minha família fala, nossa, você não brinca mais do mesmo jeito, você não é da mesma forma. Não, porque antes eu era mundana e hoje eu sou de Cristo, então hoje eu não falo qualquer asneira, hoje eu tomo cuidado com o que eu falo, eu vou ficar mais em silêncio, eu vou ser mais, né, observadora. Então às vezes para a sua família eles querem a versão antiga de você, enquanto eles não conseguem ver que você agora é um vaso de honra, você agora está exalando o bom perfume de Cristo. Então Deus ele está já te levando para a nova estação, mas você só vai conseguir entrar de cabeça se você entender o que precisa ser abandonado. O cântaro, quando a mulher samaritana, ela recebe água viva e ela tem uma cura poderosa ali com o Senhor Jesus, ela deixa o cântaro para trás. E esse deixar o cântaro para trás é uma mensagem profética de que quando você entra na nova estação de Deus, tem coisas que tem que ficar para trás. Não pode mais te acompanhar. Aquele cântaro representava a vergonha, a humilhação, a inferioridade que aquela mulher sentia ao ir no poço num horário muito quente, porque ela era, né, mal falada pela sociedade, porque ela já estava, né, no 5º marido. Mas quando ela é encontrada pelo amor do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se revela como Messias para ela primeiramente, ela deixa o cântaro para trás. Então, eu quero hoje confrontar você, deixar o cântaro para trás. Qual é o seu cântaro? O que você tem que deixar para trás? O que você tem que abrir mão hoje para você entrar de cabeça na nova estação? Às vezes você até já sentiu o cheiro da nova estação, você já até está ali na antessala da próxima estação, mas você não conseguiu entrar totalmente. Por quê? Deus vai falar assim, olha, tem um Jonas no seu barco. Enquanto esse Jonas estiver no seu barco, você não dá conta de atravessar para a próxima estação. O Jonas está trazendo prejuízo para a sua vida. Esse Jonas, esses dias eu fiz uma palavra profética embasada nisso. Está lá no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo profético, eu quero convidar você para entrar no nosso grupo profético, que é aqui no Instagram, tá? Ó, eu vou achar aqui para você, peraí. Aqui no nosso grupo profético, todos os dias, um dia ou outro eu esqueço de mandar, tá? Ó, bem aqui, ó, canal profético, olha aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, canal profético, você vai clicar aqui. Aqui manda o link da oração. Aqui, ó, manda o link da oração todos os dias para vocês. Aqui essa palavra profética, ó. Esses dias eu fiz uma palavra profética, eu vou ler para vocês. Do Jonas, que foi dia 4. Diz assim, filho, né, ou filha, há travessias que não avançam porque ainda existe um Jonas dentro do barco. Não é o vento que está impedindo o seu destino, é aquilo que você ainda insiste em carregar. Hoje eu te pergunto, o que precisa ser sacrificado para que a minha vontade se cumpra plenamente na sua vida? Enquanto Jonas permaneceu no barco, todos sofreram tempestade. Há pesos, hábitos, relacionamentos, medos, pecados, distrações, desobediências que precisam ser lançadas ao mar. Não porque eu quero tirar algo de você, mas porque eu quero levar você ao destino que preparei. Não negocie aquilo que eu já pedi para você entregar. O seu futuro vale mais do que qualquer apego ao passado. Hoje eu estou chamando você para uma entrega completa. Não tenha medo de sacrificar o que não pode entrar na próxima estação. Então eu fiz uma palavra profética, né, baseada exatamente nisso. E eu quero hoje te confrontar. Por que você não entrou ainda totalmente na nova estação? Porque provavelmente existe um Jonas no seu barco. Esse Jonas pode ser um hábito, uma distração. Esse Jonas pode ser uma pessoa. Esse Jonas pode ser algo. Amém? Então eu quero que você vigia. Eu quero que você se submeta. Amém? Ao que Deus está pedindo para você fazer. E eu nunca vivi uma nova estação sem renunciar coisas. Sem renunciar, né? Sem passar por processos. Então Deus está nos levando para uma nova estação. E nesses 50 dias Deus vai falar com você de forma poderosa. Amém? Eu queria falar com você hoje, tá? Um pouquinho sobre jejum, certo? O impacto que o jejum tem nas nossas vidas. E eu quero que você entenda que o jejum é algo que ele não muda o coração de Deus, ele muda o seu coração.
O jejum é um sacrifício na carne, a nível da alma, que vai trazer uma edificação sobrenatural no seu espírito. E é essa transformação gloriosa que acontece no nosso espírito por causa da renúncia na carne, da renúncia na alma, que faz com que a gente venha viver algo poderoso em Deus. Então, vocês estão jejuando 50 dias. Esse jejum não muda a opinião de Deus. Deus, ele é, imutável. O caráter de Deus é imutável, eu quero que você entenda isso. Na verdade, o nosso caráter precisa ser transformado. Então, quando você jejua, o seu espírito é edificado e você passa a ter fé para coisas que antes você não tinha. Mas essa fé, ela começa a ser estabelecida porque você começa a negar a carne, você começa a negar os desejos da sua alma e você começa a fortalecer o espírito. E o jejum, ele tem o poder, sobrenatural de trazer mais fé sobre nós. Por que mais fé? Porque ao jejuarmos, nós estamos negando a nossa vontade, negando os nossos desejos. E aí começa a vir uma fé avassaladora dentro de nós. Então, esse processo de 50 dias, eu quero que você entenda, não é que você vai mudar o coração de Deus. Não, não é isso, não é sobre isso. Na verdade, Deus vai fazer você ter fé para alcançar coisas. Porque, queridos, tudo, se você tem fé, você alcança. Agora, tem pessoas que não têm fé. E ao jejuar, nós começamos a ter mais fé e também mais autoridade sobre aquilo que a gente faz. Amém? Olha só. Em Gálatas 5,16, abre comigo, Gálatas, capítulo 5, verso 16, Gálatas. Glória a Jesus. Gálatas. Cadê? Glória a Jesus. Gálatas, capítulo, obrigada, amor. Em Gálatas capítulo 5, 16, vai assim: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Deixa eu só ver aqui onde está Gálatas. Gálatas está depois de 2 Coríntios. Glória a Deus. Quero ler essa passagem completa para você. Gálatas 5, verso 16. 5, verso 16, que diz assim, vamos ler esse texto. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão anseios da sua natureza humana ou da sua carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquilo Peraí, gente. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quanto, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria. Aí lá no final, aqui no 22, assim, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Então aqui nós estamos falando sobre fazer as coisas segundo a influência do Espírito Santo e as coisas segundo a natureza da carne. Então o jejum, ele vai nos dar governo para a gente conseguir fazer as coisas que é a vontade de Deus. Por que agora você consegue falar não pro pecado e antes você não conseguia falar? Porque a sua carne, ela governava sobre o seu ser, a sua alma também, e agora você consegue falar: não, eu não vou pecar, eu não vou cair, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu não vou fazer dessa forma, porque agora você, além de ter força espiritual, porque você enfraqueceu duas estruturas, carne e alma, e agora você fortaleceu o seu espírito, agora você consegue falar não pro pecado. E também você passou a ter um nível de comunhão e de consciência espiritual muito mais elevado. É mais ou menos assim, eu vou falar pra você o que é consciência espiritual e agora você vai me entender. A consciência espiritual é aquilo que eu, pelo menos, sou assim, eu não sei se você. Eu tô dobrando roupa, eu tô pensando em Deus, eu tô meditando no Senhor, eu tô pensando em algo, eu tô refletindo em Deus, eu tô falando: nossa, Espírito Santo, eu preciso fazer isso, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu tô todo o tempo com pensamento em Deus. Então, é um nível de consciência do Espírito Santo todo o tempo. Ainda que eu não fale
É todo o tempo você tá ali, você tem um nível de comunhão com o Espírito Santo, ele é real todo o tempo, ele é presente todo o tempo, né? Eu chego em casa, eu grito, Jesus, eu te amo, eu faço umas loucuras, né? Então ontem eu saí com meus cachorrinhos para passear aqui no condomínio, cheguei, eu comecei a gritar, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Deus, eu te amo, principalmente quando eu tô sozinha. Então, eu não passo um tempo esquecendo que Deus existe. É como se Ele estivesse ali todo o tempo, e todo o tempo. Ou eu posso estar fazendo nada e eu falo assim, acho que eu vou botar uma pregação, acho que eu vou escutar aqui algo. Eu acho que eu vou pôr um louvor para me escutar. Então, assim, é um nível de comunhão. Mas antes, você não tinha esse nível de comunhão. Por quê? Você não tinha edificação suficiente no seu espírito. E a sua carne passava a governar você. Os seus anseios passavam a governar você. Agora, você pode... Tudo que você faz, né? Você vai comer, você tá pensando, nossa Deus, que comida maravilhosa. Nossa Deus, pelo menos eu sou assim. Nossa Deus, o Senhor fez essa fruta tão linda, tão cheirosa. Olha essas flores, olha a natureza. Tudo eu tô na comunhão com Deus, contemplando Deus, falando com Deus. E é algo tão viciante que você não consegue mais sair desse lugar, tá? Então, o jejum é uma ferramenta poderosa que vai esmagar a sua carne, a sua vontade, tá? Humana. O jejum vai esmagar a sua natureza humana e ela vai vivificar a natureza espiritual a qual Deus te predestinou. Só que essa natureza espiritual, ela só pode existir se você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E se você, né, se submeteu ao governo do Senhor Jesus. E aí de glória em glória nós vamos ser transformados, tá? O jejum, ele também vai aumentar a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem sentir Deus. De vez em quando, num culto, até sente um arrepio. Mas quando você começa a jejuar, você sente Deus todo o tempo. Você sente Jesus e também sente o mundo espiritual, sente demônio, sente qualquer coisa todo o tempo. Porque agora você é uma antena que está ligada. E por que antes você não era essa antena e você não tinha essa sensibilidade? Porque os desejos da sua alma, os desejos da sua carne falavam mais alto. Só que agora você submeteu os desejos da sua alma e da sua carne ao Senhor Jesus. E o seu espírito assumiu o governo. E quando o nosso espírito tem um governo, a gente sente o mundo espiritual. Gente, ontem, né? Eu saí, dei uma volta, saí do condomínio, voltei e cheguei, comecei a pensar muito no meu jardineiro. Comecei a pensar no jardineiro, tem que ligar pro jardineiro, tem que falar com o jardineiro. Cheguei de viagem, né? Meu jardim tá um caos. Entro pra dentro de casa, passa 5 minutos, bate na porta. O jardineiro, eu falo, meu Deus. Às vezes eu acho que eu tô sendo natural e eu estou sendo extremamente profética. E o jardineiro, né, falou assim, Dona Larissa, eu vim aqui para ver se a senhora quer que eu faça o jardim, né? Eu falei, eu falei, olha, eu tava até pensando no senhor, mas tudo isso é o que? O Espírito Santo falando. Daqui a pouco o jardineiro vai vir, eu tô pensando no jardineiro, tô falando do jardineiro, tô lá, né? Comecei a olhar pra grama e falei, nossa, tem que ligar pro jardineiro, né? Então, nós às vezes quando estamos debaixo do total governo do Espírito Santo, ele mostra tudo para nós. Ele mostra exatamente tudo para nós. Então, eu falo, nossa, eu sou profética até mesmo quando eu não quero ser, porque eu tava pensando numa coisa aleatória. E o jardineiro chegou aqui em casa, bateu. Eu falei, mas quem vai vir aqui uma hora dessa? Era o jardineiro, olha, eu tô passando por aqui, eu tava fazendo uma casa, você não quer que eu venha fazer seu jardim? Eu falei, uau. Então, Deus, ele é maravilhoso. Então, eu quero que vocês aprendam a estar debaixo dessa sensibilidade. Essa sensibilidade de você, né, às vezes, alguém te liga, né? Olha só, um dia comecei a ficar ansiosa, angustiada, e quando eu tenho esses tipos de sentimento não é normal, eu não sou assim. E daqui a pouco eu comecei a pensar numa situação com peso no coração, e daqui a pouco alguém veio trazer uma notícia pra mim difícil, e eu falava, uau, Deus fez eu pensar nessa circunstância, Deus me trouxe essa rema antes, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele te prepara para tudo e para qualquer circunstância. Então quando a gente tem essa comunhão com o Espírito Santo, ele não vai fazer você ser pego de surpresa, porque tudo o Espírito Santo ele vai te avisar antes, tudo o Espírito Santo ele vai falando isso para você, amém? Então o jejum vai te deixar sensível. E você nem precisa ser profeta, porque o Espírito Santo ele vai te mostrar as coisas que vai acontecer. O Espírito Santo vai falar com você, mas você precisa ter esse nível de comunhão. Agora, o jejum é uma arma poderosa porque ele vai fazer você morrer para a carne. Ele vai fazer você morrer para essas estruturas que são aqui da terra e você ser vivificado no teu espírito. Amém? Então, quanto mais vivificado no espírito, maior é a sua sensibilidade ao mundo espiritual, sensibilidade às coisas que Deus está falando com você. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, como que Deus fala? Querido, se você tiver
matando a sua carne, matando as vontades da sua alma e vivificando o espírito, você vai ter uma impressão do mundo espiritual muito vívida. E o Espírito Santo vai estar todo o tempo falando com você. E como que a gente sabe que é a voz do Espírito Santo? A voz da nossa alma sempre vai querer comprazer as nossas vontades carnais. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando começa, eu acho que eu vou sair para comer tal coisa. Vem um desejo, uma vontade. É a sua alma que tem vontade, está com vontade de comer uma comida. E é aquilo ali, qual que é o resultado ali? Comprazer a sua alma. É ruim? Não. Mas você sabe que aquilo ali é algo seu, algo da sua personalidade. Mas quando você começa a ter vontade de orar por uma pessoa, mandar uma mensagem para uma pessoa, isso não vem da sua carne, isso não vem da sua alma, isso vem do seu espírito, que está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a tomar uma atitude espiritual pela vida de alguém. Amém? Então Deus, ele fala exatamente dessa forma. Então como que eu sei que eu tô com uma vontade carnal? Isso aqui vai comprazer a minha alma. Isso aqui vai edificar a minha alma. Isso aqui, ela vai edificar, a minha vontade carnal, a minha natureza humana. Então eu sei que isso aqui é algo meu, da minha alma, da minha personalidade. Mas quando é algo espiritual, eu sei que provém direto do Espírito Santo. Então o jejum, ele vai aumentar a sua sensibilidade espiritual de uma forma avassaladora. O jejum, ele vai nos ajudar a vencer, sabe o que? As tentações, tá? Então, antes você não tinha força para vencer uma fofoquinha. Quando você via, você já estava fofocando. Só que quando a gente começa a ter uma consciência espiritual e você começa a matar essas duas estruturas, você tá ali, aí tá numa roda, de repente o Espírito Santo fala, não cai nessa cilada, não vai falar mal de ninguém. E aí o Espírito Santo vai te deixar em silêncio. E aí você vai conseguir não comentar, não falar, mas porque agora o Espírito Santo está ali. Mas o Espírito Santo não vai só te ajudar, ele vai te incomodar a não permanecer mais nesse local. Porque a gente precisa fugir da aparência do mal. Porque, queridos, não adianta nada você estar fortalecido e se você começar a existir num ambiente corrupto, daqui a pouco você vai ser corrupto de novo. Porque os ambientes vão modelar os nossos comportamentos. O ambiente modela comportamento. O ambiente influencia em comportamento. Amém? Olha só, eu vou dar outra característica. Você começou a jejuar demais, sim ou não? Agora você não dá conta mais de conversa superficial. Você não dá conta mais de ficar falando de chuva. Você não dá conta mais de ficar falando da notícia, do não sei o quê. Agora, você cansa, você chega e fica cansado. O que você quer falar agora? De Deus, do avivamento. Você só quer falar as coisas que edificam mais o seu espírito. E tudo que for secular, que você for falar, tem que ter ali um link com algo espiritual, porque se não for... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Olha, você tá vendo esse El Niño? Isso aí é os fins dos tempos, isso aí é o que Deus falou. Nossa, isso aí já é profecia. Tá vendo o El Niño? Tá acontecendo isso, Catar, nós precisamos orar para Deus vir logo. Então você pode até falar de algo secular, mas você sempre vai estar fazendo um link com a glória de Deus, com a vontade do Senhor. E aí você não consegue mais estar em lugares superficiais, em lugares que só falam de coisas banais, porque o seu coração, ele deixa de estar na vaidade, nos status, no dinheiro, nas coisas. E aí você começa a o teu espírito vai fazer você querer as coisas do céu, as revelações. Então aí você vai ficar louco e apaixonado o quê? Pela revelação de Deus, por aquilo que Deus está fazendo. E essas conversas banais de coisa, enfim, de coisas aqui da terra, para você não vale mais nada. E você já não tem mais essa paciência. E aí o Senhor vai começar a fazer você ter força para vencer as tentações. Então, olha como que jejuar é importante. E eu vou fazer um adendo aqui. Toda pessoa que mexe com libertação precisa ser uma pessoa que vive em constante jejum. Toda pessoa que mexe com libertação precisa viver em constante jejum. Constante jejum, você tem que ter uma vida jejuada. Porque eu falo pra você, Satanás, ele se incomoda com a sua vida. Ele se incomoda com quem você está se posicionando e sendo no mundo espiritual. Você precisa ser uma pessoa não só que jejua, mas uma pessoa de oração e da intercessão de guerra. Por quê? Você precisa respaldar seu ministério, guerreando, orando e pedindo pro Senhor cobrir. Mas você tem que ter essa atitude de falar, Senhor, eu estou na guerra, eu estou na brecha. Cobre a minha vida, cobre a minha família, cobre a minha casa, cobre o meu ministério, cobre aqueles que caminham comigo, cobre, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor tem usado a minha vida para trazer libertação, cobre, dá continuidade. A gente precisa ser uma voz, de oração de guerra por tudo aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida.
Então você precisa ter zelo pelo seu ministério. Então não é só você ser usado por Deus, você precisa ter zelo pelo seu ministério. E o zelo vem com as engrenagens de oração. Você precisa ser a primeira engrenagem de oração do seu ministério. Não adianta você falar, Deus me usa no poder, na unção, mas você não ora? Você vai cair rápido. Por quê? Você precisa ser o primeiro que ora para que pessoas venham abraçar o seu ministério de intercessão. Né? Eu já recebi várias palavras de que gente no mundo inteiro se levantou para orar pela minha vida, mas isso só pode acontecer se eu sou a primeira que ora, levanta um grito de guerra pelo ministério, pelas pessoas a qual Jesus tem usado a minha vida. Eu não posso me ausentar desse local. Tá, Deus colocou uma grande unção sobre a minha vida, mas eu tenho que ser a primeira a orar, a primeira a jejuar, a primeira a guerrear, a primeira a clamar, a primeira a pedir ali nas cortes celestiais por cada vida. Amém? Então, o jejum vai te ajudar a vencer a tentação, e isso é maravilhoso. Então, você precisa continuar jejuando. Por que a gente vê muitos homens e mulheres que no decorrer da história eles caem? Porque eles param de jejuar, eles param de orar, eles param de buscar na intensidade que eles faziam. E eles precisam entender que eles precisam dar manutenção àquilo que eles carregam. Queridos, a unção, ela exige de você manutenção. A unção exige de você manutenção e sempre vai exigir. Por quê? A unção não é só confiada a você e tá tudo bem. Não, a unção ela precisa de manutenção. E a manutenção é oração, é jejum, é comunhão com o Senhor. Você pode ficar até um período sem jejuar, mas você vai ter que compensar isso em outras estruturas. Talvez oração em línguas, talvez na oração, né? Falar para as mulheres engravidam e não vão jejuar. Talvez não vão jejuar, né? De coisas assim, janelas sem se alimentar. Mas muitas mulheres, né, aqui do ministério jejuam, né, com uma pequena janela que não vai fazer mal, faz muitas renúncias, né? Eu não recomendo que nenhuma mulher grávida venha jejuar, eu quero que vocês entendam isso, mas tem umas doidas aqui do ministério que estão grávidas e estão, eu vou jejuar 12 horas, né? Nem que for no período da noite, de 7 da noite a 7 da manhã, amém, tá tudo bem, se você, né, vê assim e não tem risco, não tem perigo, né? Mas eu quero que você entenda, nós precisamos manter a unção que está sobre as nossas vidas, para que ela só aumente e para que ela cresça, amém? O jejum, ele vai te preparar para as missões. Eu quero que você entenda. Antes de 40 dias de jejum, vamos dar um exemplo de 40 dias. Você não tinha certa ousadia para mandar um demônio manifestar, mas depois de 40 dias, você orou e falou, Deus, me dá uma unção para ministrar libertação. Durante esses 40 dias, Deus, ele tirou de você todo o espírito do medo. E ele depositou em você um espírito de ousadia através do Espírito Santo. Ele colocou em você ousadia, força, né? E aí, depois de 40 dias, por que você começa a fazer coisas que você não fazia? Eu quero que você entenda que você não mudou o caráter de Deus. Deus sempre deixou todo esse despojo para você, mas você não tinha fé para acessar isso. E muitas vezes a gente faz sacrifícios para adquirir mais fé, para poder, né, gerar algo. Então, a fé é você acreditar de todo o coração que você pode algo. E você precisa ter convicção sem duvidar, para que coisas aconteçam. E esse processo de jejum faz com que você mortifique tanto a carne, tanto a sua mente natural, que vive falando, você não consegue, isso não é para você. Então, quando você jejua, você silencia isso aí, enquanto você cresce no espírito. Amém? Então o jejum, ele nos prepara para novas missões, o jejum nos prepara para fazer coisas que antes a gente não fazia. E por que depois de um jejum a gente começa a fazer coisas loucas, sobrenaturais? Porque nesse processo Deus trabalhou na nossa vida e a gente começou a ter um outro nível de ousadia, um outro nível de força. A unção talvez já estava ali, mas você não acreditava que podia, certo? Então o jejum nos ensina dependência de Deus. O jejum nos ensina a ter dependência total de Deus. Então o jejum, ele vai nos ensinar a nos submeter. E queridos, por isso que nós precisamos viver jejuando. Porque o ser humano, ele tem um instinto de ser rebelde, de se rebelar, de achar que quando ele alcançou algo, ele pode caminhar sozinho, que tá tudo certo. E nós precisamos ter um coração submetido. Todo dia na ceia eu falo, Jesus, me ajuda a me submeter ao teu governo. Eu me submeto ao governo do Senhor Jesus. Eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto ao Senhor. Você fala, Jesus, me ensina a andar mais uma milha. Ensina, Jesus, a me fazer a sua vontade. Todo libertador, eu creio que se alguém me perguntasse assim, apóstola, o que é mais importante na vida de uma pessoa que mexe com libertação? Primeiro, ter Jesus enraizado na vida dele. Essa pessoa precisa ter uma conversão genuína. Ela precisa ter
ela precisa ser estabelecida na palavra, porque se você não for uma pessoa rendida aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus, e tiver uma consolidação da palavra, o diabo vai te enganar. Eu estava escutando um livro, né, do Benihim, porque às vezes por exemplo, eu tô na minha faxina santa, né, eu acho que você também, então às vezes eu coloco alguns livros em audiobook, porque eu tô com o livro físico aqui, mas para mim não perder tempo, igual eu falei para você, é o Espírito Santo em nós. A gente não quer ficar escutando qualquer coisa, a gente quer escutar o que edifica. Então, eu tô ali organizando meu closet, organizando alguma coisa, eu tô escutando um livro, tá? Então, eu dou conta, não sei se você dá conta, mas eu dou conta. E aí eu começo a escutar o livro. Então, escutando um livro e o Benihim falando, né, que o cristão genuíno, ele não tem nada, ele não tem nenhum objeto que dê legalidade dentro da sua casa. Ele não tem livros místicos, ele não tem livros satânicos, ele não tem nada, e o Espírito Santo vai mostrando, e ele começa a tirar, porque ele sabe que aquilo ali é uma legalidade. Então, essa sensibilidade, ela vem, né, conforme a gente vai tendo, né, a inspiração do Espírito Santo. Nós vamos ter o direcionamento do Espírito Santo. E por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente precisa depender de Jesus. E você sabe quando tem algo na sua casa que não agrada o Senhor. E você não vai nem, né, dar para alguém, você vai jogar fora aquilo. Você sabe que se você fez algo que não agrada o Senhor, tá? Você sabe que você tem que jogar fora, você sabe que você tem que tirar da sua vida. Então, o Espírito Santo, ele precisa ter uma voz tão clara na nossa vida que a gente não tenha dúvida que é o Espírito Santo. Mas isso vai acontecer cada dia mais quando você jejua e se rende. Então, queridos, agora não adianta só a gente jejuar e a gente não fazer mais nada que não foi edificante. Eu não sei se vocês estão fazendo o diário de oração de vocês, mas o diário de oração, mesmo que você tenha o seu tempo de oração, mas o diário de oração é para você falar para Deus como você está se sentindo. E isso é terapêutico e libertador e espiritual ao mesmo tempo. Porque muitas vezes na oração a gente não consegue expressar para Deus como estamos nos sentindo. Mas às vezes escrevendo a gente fala: Deus, eu estou me sentindo injustiçado. Eu estou me sentindo caluniado. Senhor, olha, tem pessoas fazendo isso contra a minha vida. Levanta do seu trono e faz algo por mim, Senhor. Senhor Deus. Então você, às vezes, na escrita, você consegue ser mais intencional. Você consegue ser mais profético. Você consegue ser mais detalhista do que às vezes na oração normal. Amém? Então, eu quero que você entenda que o jejum, ele vai te deixar mais dependente de Deus. E uma das coisas que o jejum fez comigo foi me deixar rendida à vontade de Deus, né? Eu tinha uma viagem agora que eu queria muito ir, né? Vou contar esse testemunho pra vocês. Bom, eu tô conectada com uma pessoa, né, que vive nas grandes conferências do mundo inteiro. E essa pessoa, um querido, falou assim, chamou eu e o apóstolo para irmos para um grande avivamento que vai ter fora do país. E esse grande avivamento seria dentro desses dias que a gente está nos 50 dias. E até a primeira instância eu falei, uau, eu vou com certeza, eu vou ver com o apóstolo, principalmente porque foi aniversário dele, né? Eu vou dar isso, né? Já vai ser também uma viagem que a gente pode aproveitar, né? Ali nem que for 4 dias, mas a gente vai para a conferência, já aproveita nesse local. E aí, eu toda emocionada, né, pra ir, certo? Aí, vi com o apóstolo falou, não, vamos, tá tudo certo, eu vou olhar as passagens e aí vai dar certo. E aí, eu já pensando, né, eu posso orar em outro país, como eu faço em qualquer outro lugar, toda vez que eu viajo, eu não deixo de cumprir o que eu tenho que cumprir, tá. E aí, daqui a pouco, Deus falou comigo. Deus falou pra mim, olha, o principal objetivo dessa campanha é trazer recuperação pra nação brasileira. Você e seu esposo são os principais e primordiais que estão à frente dessa campanha. Eu não quero que você saia do Brasil durante 50 dias. Você está na linha de frente. Você está na linha de frente. Eu dei a visão para você. Você e sua esposa é uma carne. Não saia do Brasil durante 50 dias. Porque vocês estão guerreando pela nação. Não sai. Não deixa. Não dá essa brecha. Não esteja em outro país enquanto você tem que estar no seu país. Eu sou obediente. O apóstolo viu como eu estava animada, né, amor? Tava animadíssima, já quase mala, quase pronta. Mas eu entendi que Deus pediu para mim, por quê? Por causa de algo profético espiritual. Deus falou, não saia do Brasil durante esses 50 dias. Fique na brecha. Você e seu esposo é os fundamentais, é os principais. Vocês estão à frente da campanha. E eu não quero que você saia da nação brasileira. E
eu quero que você entenda que eu só consigo entender e discernir isso porque eu tenho sensibilidade à voz do Espírito Santo. E eu quero que você tenha essa mesma sensibilidade. Se Deus falar para você, não vai, não é o tempo. Isso é lícito, é espiritual que você vai fazer na outra nação, você vai voltar mais avivada. Mas você está numa missão, você está em algo que agora eu não quero que você saia, eu preciso que você fique. Amém? Então, por que eu estou contando isso para você? Porque eu quero que você entenda que, às vezes, você vai deixar uma coisa aqui para fazer outra espiritual ali, mas Deus está falando, não sai daqui. Não sai da brecha, não sai da retaguarda. Amém? Aprendam a ser obedientes, aprendam a se submeter ao Senhor, amém? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Um dia abençoado, um dia poderoso, sobrenatural. Compartilhe essa live com pelo menos 50 pessoas que você sentiu no coração, amém? Um beijo bem grande no seu coração.